Muito bem, o César está aqui comigo, como vocês já viram, e o César está lançando este livro aqui, olha, Solo, César Camargo Mariano, Memórias. César, é muito importante dizer isso, são memórias, não se trata de uma autobiografia, nada disso, né? Exatamente, é importante dizer isso. Quer dizer, eu acho, você também disse, Aham. porque autobiografia ou biografia não seria eu a escrever, eu acho. E uma autobiografia, mesmo que fosse escrita por mim, seria mais ficar com cara de portfólio, né? Eu toquei a tal dia, tal hora, como fulano de tal, não sei o quê. Não, eu não queria isso. Acontece que a Leia, essa editora, foi muito legal, porque ela chegou e falou, faça o que você quiser fazer, contrapondo com umas outras que eu já tinha contatado, que queriam que eu falasse, não, mas você tem que falar do seu quarto, você tem que falar dos prêmios que você ganhou, você tem que falar do seu casamento, do seu descasamento, você tem que falar, e eu não é por aí, isso é outra coisa, não se trata disso, isso é outro livro. E eu fiquei muito impressionado com essa abertura, né? É mais até do que abertura. Eu queria falar outra coisa mais que abertura da editora. Sabe, que foi muito fácil. Teve visão, porque, na verdade, eu li boa parte do livro, não consegui lê-lo inteiro, mas é uma leitura difícil de se abandonar. E ali, você se coloca ali, você está ali e as suas lembranças estão ali selecionadas, isso que é bacana. Eu soube de bastidores, tá? De editora, que teve preparador de texto, que olhou seu texto e ficou tão emocionado que chorou ali em determinadas passagens. Pois é, rapaz. Como é que isso aconteceu? Você pode contar essa história? Porque, para quem não sabe, né, você escreve um livro, tal, faz um primeiro, manda, vem, Esse volta. é o procedimento normal. Procedimento normal. Então tem 3 ou 4 redatores, né, que mexem. E uma das redatoras, aí volta para você. Olha, essa data aqui está errada, o nome dessa rua não é esse, coisas assim, né? Corrige ou não corrige e tal. E uma das redatoras me mandou na terceira revisão e vem os comentários do lado do texto, assim, amarelo e tal. Aqui o nome da rua não é esse, mudou para tal lugar, na sequência. Não consigo parar de chorar com esse texto é muito bonito e tal. Aí o outro vem, mas não consigo parar de rir desse texto e tal. Os comentários do redator, para mim já valeu. Maravilhoso, porque são seus primeiros leitores, né? Exatamente. Fazem parte dos primeiros leitores. Agora, você se lembra um momento em que esse redator aí estava chorando, assim, do livro? Eu fiquei muito curioso de saber. Você se lembra qual é? Lembro, foram alguns trechos, mas eu lembro, sim. Que incrível. Teve... Um rapidinho, pode falar rapidinho? Pode falar, por favor. Um momento assim, que para mim também é muito sensível, uma coisa que me pegou, na época me pegou bastante. Quando nós estreamos o Falso Brilhante, um espetáculo que ficou 1 ano e pouco, quase. Um clássico dos espetáculos brasileiros. Isso. E eu explico melhor aí dentro do livro como ele foi feito e tudo mais. Ok, depois de estrear, a gente chegava todos os dias, de terça a domingo, a gente chegava às 2 horas da tarde no teatro, todo mundo. E por volta para mexer, arrumar cenário e tal, acabar de pintar, restaurar roupa, não sei o que, né? E ao final tipo 5 horas da tarde, nos recolhemos aos camarins para fazer maquiagem, perucas, que a gente usava, essas coisas, né? Eu era um palhaço, por exemplo, então tinha que me maquiar todo, piriri. Era o momento das 5 até as 8, era um momento em que a gente ficava concentrado. Silêncio absoluto, silêncio total no teatro, e ficávamos ali concentrados. Os maquinistas, os caras que trabalham com a luz, saíam do teatro e tinha em especial, um cearense enorme, de quase 2 metros de altura, que arrumava as cordas e tal, era o maquinista que a gente chamava. E esse rapaz chegava então às 5 horas, ele sumia e nos dizia que estava no bar, ao lado. Ok, só que quando a gente entrava no camarim, Cadu, e ficava aquele silêncio, dali a 5 minutos a gente ouvia uma sanfoninha tocando. Opa!
modinhas caipira, mas bem baixinho. E a gente procurava não fazer barulho nenhum para ficar ouvindo aquelas 4, 5 horas que a gente ficava ali dentro, 3 a 4 horas, sei lá. Nos preparando, nos concentrando ao som daquela sanfoninha suave. Que depois de algum tempo, alguns meses, descobrimos que era ele. Que não ia para o bar, ele ia para baixo do teatro, o porão do Teatro Bandeirantes, onde tem lixo, onde tem resto de cenário, e ele ficava ali tocando um acordeãozinho. Então nós juramos que não íamos contar nunca para ele continuar enquanto a gente... Senão ele parava, né? Só contamos para ele no último dia do espetáculo. Só no último dia? No último dia. E qual foi a reação dele? Ele chorou muito e ficou com... que foi muito engraçado, porque ele saiu, quando a gente foi procurar ele, enquanto as pessoas estavam dinamitando o nosso cenário, né, destruindo tudo, porque ia entrar o programa do Bolinha em seguida. Na sequência. Então, enquanto estava naquela tristeza de destruição do cenário, vem ele lá de baixo, olha, com a sanfoninha vermelha na mão. Ah, que maravilha. Aí a gente falou para ele, a gente sabe tudo, o que estava acontecendo. Legal. Bacana, você foi nesse ano todo, praticamente 1 ano e meio, foi uma espécie de anjo, né? Um anjo de paz, assim, para nossa cabeça e a razão da nossa concentração ali. Muito legal, César. Evidentemente, tem grandes momentos com Elis no livro. São momentos emocionantes também. Mas tem essa coisa, a gravação de Elis e Tom, que é um dos grandes... Talvez, se a gente for fazer uma lista aí dos 10 clássicos da MPB, certamente esse disco está ali entre os primeiros. Fácil. Eu acho que sim. Acho que talvez seja o primeiro. E tem toda a história, quer dizer, você foi o arranjador do disco e você conta isso de uma forma muito legal. Quer dizer, a forma como o Tom reage. E o que me transparece, quer dizer, uma visão de dentro, é como se fosse uma mosquinha ali assistindo tudo, é maravilhoso. Você contando as reações do Tom. São sempre reações meio exacerbadas, assim, né? Ele fica muito tímido a princípio, ele mostra uma insegurança que eu não suspeitava e que acho que o leitor certamente não suspeitaria. É como nós também não suspeitávamos. Você podia repetir esse encontro, assim? A gente não tinha a menor ideia de que o Tom, dentro daquela figura maravilhosa, humana, um cara super humano, enfim, fosse tão frágil nesse aspecto de insegurança, porque ele ficou realmente muito inseguro quando a gente chegou lá. Na verdade, ele não sabia o que ia acontecer, ele não tinha a menor ideia, não houve tempo de explicar isso. A gente tem imagens de você, olha, um ensaio, que você está com a Elis, você está tocando seus dedos no piano ali. Porque é um ensaio, sempre aquele enquadramento no rosto de Elis. Isso é um clássico também, esse ensaio. Né? Fernando Faro. Mas ela está cantando Algas de Março, que é a canção que está nesse disco. E aí tem essa reação, é bem impressionante, né? E aí quando uma parte que me chamou muito a atenção, quando você leva o disco mixado para ele e você entrega para ele, ele chora copiosamente. Sentado no chão. Sentado no chão. Choramos os três, né? Ele, eu e o Humberto Gatica, que foi o engenheiro. Então, César, esse encontro de vocês três, quer dizer, na verdade foi tão mágico quanto o disco mostra. Sem dúvida, foi. Agora, o bacana, Cadu, não sei se é bacana, mas interessante, é que a gente não tinha a menor ideia do que estávamos fazendo. Né? Pensando a longo prazo, assim, poxa, vamos fazer um disco com Tom Jobim, vai ser o maior barato, mercadologicamente falando, ou musicalmente falando. A gente não tinha a menor ideia do que a gente estava fazendo. Era tudo um bando de moleque ali no estúdio, fazendo aquilo, incluindo Elise e eu, éramos muito jovens. E a gente não estava alcançando tudo isso, a gente estava só querendo fazer um disco de músicas do Tom, com ele do nosso lado, ou não, se ele não quisesse também, não tinha problema. Mas a gente queria fazer essa coisa, a gente, na verdade, por exemplo, eu queria mostrar para ele os arranjos, queria mostrar... Era isso. E é muito divertido também o Tom dizer para você, né, mas quantos dedos você tem, né? Como se você tivesse um estilo oposto ao dele, né? Exato. Você está tocando mais de 3 notas, né? Quando na verdade você ouve o disco, você ouve Elis e Tom, se vocês, por favor, coloquem a imagem novamente, você vai ver que Águas de Março,
as notas estão todas ali, é tudo maravilhoso, tudo harmonioso, e o Tom tá tão feliz, a Elis tá tão feliz. Né? Porque as coisas aconteceram dessa forma, parece que foi um drama que aconteceu lá. Não, esse é o meu ponto de vista diante do meu ídolo, entendeu? Vendo a fraqueza dele em certos pontos, vendo a grandeza dele ao mesmo tempo e tal. Então eu vi isso. Porém é o seguinte, a cada episódio que acontecia ali dentro, era seguido de uma grande emoção e de uma grande satisfação da parte dele, um músico também. Então, as coisas duravam 5 minutos e 80 minutos de sensações maravilhosas, ele mesmo passando, tocando maravilhosamente bem e integrado com o grupo, mas tinha essas coisas atrás que, para mim, fizeram o disco, é a alma do disco, essas coisas que aconteceram ao redor. Não, isso que fizeram... complementa um clássico, né? Isso que é mais incrível, porque o que você conta deixa a coisa mais grandiosa ainda, é impressionante. Que bom que passou isso. Claro. Ô César, a Elis, eu queria que você falasse um pouco da qualidade técnica da Elis. Você fala de noção de timing que ela tinha, aliás, olha, tem um momento que vocês estão juntos ali, ó. Essa grande... Éramos umas crianças. Crianças, né? Não é, César? Olha só. Qual que era a grande qualidade da Elis como intérprete? Você consegue definir? Talvez eu consiga. A análise assim, que eu posso fazer como músico é que ela era um músico. Embora ela não soubesse disso, embora ela não fosse, na verdade, mas ela era. Ela tinha toda a conformação de um músico, toda a alma de um músico, todo o conhecimento autodidático de um músico. Ela era um músico. Portanto, isso era um fator muito importante no relacionamento entre músicos e entre ela. Então, na hora de fazer um arranjo, na hora de fazer uma escolha de um repertório, uma capa de um disco e tal, o diálogo era muito igual, não tinha aquilo, mas por quê? Você acha? Isso não é uma característica das grandes cantoras, né? Você sempre ouve falar isso, né? A voz, na verdade, é um instrumento, né? É outro instrumento que tá ali. O mais perfeito instrumento do... Foi a melhor cantora com quem você trabalhou? Você consegue dizer isso? Não, eu não consigo alcançar essa comparação, porque é muito difícil comparar. Então, eu não saberia te dizer. A gente tem uma imagem, eu acho que da Nana Caymmi falando sobre você, outra grande. Outra maravilhosa. Sensacional. Se vocês puderem colocar, por favor, coloquem. Está falando bem ou mal? Falando, assim, o resultado, como é que ficou para você? Bom, eu fiquei primeiro com vergonha de ter dito que queria uma orquestra enorme, porque ele é uma orquestra, eu dei uma de burra e assumo a minha ignorância. Saiu a coisa mais bonita da minha vida, né? Uma mulher cheia de disco e esse eu acho mais importante. Fala você ao fone. Esse disco é maravilhoso, nossa. É o meu preferido. É o seu preferido? Que disco é esse, César? Chama-se Voz de Suor. Voz de Suor. É maravilhoso. E é isso, né? Quer dizer, ela esperava... Ela queria uma orquestra. Se a gente pensar, isso tem um paralelo com o que o Tom disse também, né? O Tom, na verdade, esperava o mínimo e veio você, né? Só que esse monte de notas que ele fala, eu entendo perfeitamente. Ele está absolutamente certo. Esteve absolutamente certo. Estava. Porque... o minimalismo na música, principalmente em termos de acompanhar e fazer arranjo, na minha opinião, e hoje já sei que é a dele também, é primordial, é importantíssimo dentro da arte de acompanhar, da arte de fazer arranjo. Você não pode atrapalhar o cantor. Acontece o seguinte, naquele dia, naquele momento, naquela hora, eu não estava fazendo arranjo para ele. Eu estava fazendo um arranjo para ela, quer dizer, um homem e uma mulher, quer dizer, o negócio já começa aí. Fazendo um arranjo para ela, onde o conceito, em termos de orquestração, em termos de arranjo, era aquele, vindo dos outros discos anteriores. Claro. Então, era aquele conceito.
Então, por exemplo, se o Águas de Março tinha uma harmonia X, original, de um acorde de 3 notas de violão, naquele momento, para ela cantar e ela interpretar do jeito que ela pretendia e interpretou, aquilo era pouco para o Amparo. Não pouco, mas ele poderia ser de outra forma. Ele poderia ter mais notas, como poderia ter outra harmonia. Claro. E o Tom, na hora, só um exemplo, na hora o Tom falou, mas Mariano, você tem 10 dedos em cada mão, que loucura, você não acredita em acorde de 3 notas? 5 minutos depois, quando ele ouviu o arranjo, ele passou a usar aquela harmonia para ele. Claro. Foi muito engraçado. Para ele. Então, ele acabou entendendo. Então, todas essas reações que estão aí no livro, que eu me lembro muito bem, são reações de uma pessoa... É o que ele fala no final, que seria legal ler, para entender como eu entendi aquela figura mágica, aquela figura incrível, grande, enorme, que era o Tom Jobim. César, foi um prazer ter você aqui. Olha, parabéns pelo livro, Solo, César Camargo Mariano. Olha, as memórias do César. Isso aqui que a gente conversou é só uma parte do que tem, viu? É maravilhoso. E ainda tem os desenhos do César também. Então, prazer ter você aqui. Obrigado. Imagina, o prazer foi meu. Muito obrigado.